Duas crianças que eram submetidas, gente, à tortura, negligência, lá em Arroio dos Ratos, região carbonífera, foram resgatadas pelo Conselho Tutelar e entregues aos cuidados da avó materna. A mãe e o padrasto agora ameaçam familiares, porque querem a menina de volta. Quem tem mais informações dessa história é o Eduardo Carvalho. Pode colocar aqui na tela o Eduardo, que ele vai trazer pra gente as informações sobre a imagem que nós mostramos no começo do programa daquela criança toda machucada. Eduardo, então, o que foi possível apurar a respeito desse caso? Bom dia. Oi, Samuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Falamos ao vivo de Butiá, estamos na região carbonífera do Rio Grande do Sul para trazer mais detalhes sobre esse caso muito forte, né, muito grave. As imagens, elas são realmente impressionantes. Claro que a gente borra para preservar justamente, né, a vida dessas crianças, mas são imagens muito fortes que chegam, né, a embrulhar o estômago. A gente vê um menino de 4 anos de idade muito ferido, com várias marcas pelo corpo, inclusive na cabeça, nos braços, na região do abdômen, marcas de queimaduras, de cortes, de lesões, né, que foram provocadas por uma outra pessoa. E a polícia suspeita que a pessoa que fez isso era justamente o padrasto dele, um homem de 37 anos, que é considerado suspeito junto com a mulher dele, a mãe desse menino, que também tem 37 anos. Os dois respondem em liberdade nesse primeiro momento. O caso é investigado pela Delegacia de Arroio dos Ratos, que busca entender então qual é a responsabilidade desses dois adultos. E além do menino de 4 anos de idade, uma menina de 1 ano e cerca de 2 meses também tem a situação sendo apurada pela polícia, já que tem o peso incompatível com a idade. A investigação preliminar, nesse momento, aponta os indícios de crimes de tortura, lesões corporais e também maus tratos. A gente está aqui na casa da avó das crianças, que agora está sob responsabilidade dos menores pela lei Henri Borel, que afastou as crianças dos pais justamente por conta das agressões. Eu estou aqui com a avó deles, vou conversar com ela gentilmente. Claro que a gente não vai identificar, até para não identificar as crianças também, né? Pensando sempre na proteção desses pequenos, mas agradeço a senhora por nos receber aqui. Eu queria que a senhora contasse como é que foi essa história, né? Foi semana passada, vocês foram chamados pelo Conselho Tutelar, vocês já desconfiavam de alguma coisa. Como é que foi esse dia aí que vocês foram acionadas? Bom dia. Bom dia. Foi assim, eu não tinha convívio com eles, porque eles me afastaram, né? Então, o menino, ela morava aqui quando ele tinha 2 anos, até 2 anos ele morou comigo e ela junto. Ela se separou do pai do nenê, né? E veio morar comigo. Daí ela conheceu esse monstro, não vou chamar de ser humano, um monstro, e foi morar com ele. E simplesmente me tirou o contato do menino, a gente não tinha contato. Quem tinha de vez em quando era minha filha, mais moça. E um dia ela me relatou, ela disse assim: ô mãe, o meu sobrinho tá com um risquinho no rosto. E aí eu perguntei o que era aquela cicatriz e eles me disseram que foi um cachorro. Poxa, cachorro ia ficar os dentes do cachorro, né? Então ali já deu pra ver que aquilo ali já tinha sido tinham cortado o rostinho dele. E agora, aí quando ela foi ganhar a nenê, ela passou mal. Aí foi que eu fiquei sabendo e fui visitá-la. Ela estava mal, ela teve pressão alta. Foi que eu conheci a menininha. E vim reconhecê-la agora que ela está com 1 ano e 2 meses. Mas para mim ali é uma criança assim, desnutrida, que está com o tamanho de uma criança de 4 meses. Que eu fui resgatá-la lá no Conselho do Rato, que aí na terça-feira me chamaram, que estavam com as crianças lá, que tinha o Vinícius, a escola tinha denunciado, o Conselho Tutelar foi até a chácara, que eles estão morando já no interior, né? Foi para fora e foram pegar, levaram só a genitora, porque não é mãe, é uma genitora. Eu acho assim, que no momento que o conselho viu e a polícia estava junto, que aquela criança estava naquela situação, já eram para ter levado os dois, e naquele mesmo dia eles já eram para baixar a prisão, pelos fatos das agressões no menino. Isso foi tudo na terça-feira, né? A senhora está 1 semana com eles agora. O menino tem 4 anos, ele já consegue se comunicar, assim, ele te trouxe algum relato do que acontecia naquela casa? Sim, ele foi tudo na terça-feira. Ele
relata, ele tá tendo confiança em mim, né? Então ele tá falando coisas assim que eu fico chocada, até em falar agora que eu vivo. Sim. Coisas de agressões, de lesões. De agressões. Ele falou assim que ele fazia arte. Uma criança de 4 anos não faz arte, ele quer brincar. Aí o pai achava ruim e cortava ele, que era para ele sentir dor. E a maninha, quando chorava, na maninha ali, ele disse que o pai batia na cabecinha da mana, para a mana ficar quieta. É um bebê de 1 ano. É um bebê de 1 ano e 2 meses, tem cabimento. Um covarde. E ela foi conivente porque ela era mãe, né? Que tipo de mãe é essa? Que não protege o filho? No primeiro momento, no primeiro tapa que o filho recebeu, ela era para ter chamado a polícia e se separado dele. Não, ela continuou com ele, então ela é uma monstra igual ele. Os estados que tá aquela criança... Ah, mas acontece o seguinte, que eles estão dizendo para os outros que eu fiquei louca. Que eu tô louca, que eu tirei eles. Imagina a minha loucura que fez tudo aquilo na criança. Loucos são eles, os monstros. Como é que estava o seu neto quando a senhora recebeu ele? A gente viu umas imagens, né? Muito forte. Vários machucados nos braços, no abdômen e até na cabeça ele está com cortes bem profundos, né? Sim, a cabeça está com cortes e está bem infeccionada em cima. Que ele relata para mim que o pai deu com uma panela na cabeça dele e o resto é corte. É de faca. Corte de faca. E tem várias cicatrizes no braço. Tem no corpo atrás, é todo. Tipo, Deus que me perdoe, uma comparação assim, no tempo dos escravos que iam pro tronco, que ficava com aquela cicatriz nas costas. Isso é o Vinícius. Ele tem cicatrizes no corpo inteiro. O menino tem muitas cicatrizes, ele tá bem mal. É. Me diz uma coisa, a senhora tá como, assim? Porque a senhora tá com os 2 agora, como é que tá sendo criar eles? Como é que tá sendo esse período pra senhora também? Tá sendo, assim, bem complicado, porque eu tô temendo pela minha vida e das crianças, né? Porque a qualquer momento um psicopata, eu tô com medida protetiva, e adianta para um psicopata? Não adianta, quantos já morreram tendo a medida protetiva? Ele não vai respeitar. Ele tem feito ameaças? Fez através de terceiros na rede social, né? Mas eu não tenho medo dele. Ele pode fazer ameaça que quiser, ela também. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas lutando pelos meus filhos. Eu não vou me acovardar como aquela que se diz mãe lá, aquela genitora, que dizem que apanha também. Mas fica com ele. Aqui ele vai encontrar, como ele falou, que ele colocou que ele é um leão ferido, eu também sou uma leoa ferida. Mas só que se ele vier aqui, ele pode tentar me matar, mas antes de eu morrer, eu vou cortar bastante ele. Me diz uma coisa, agora vocês estão acompanhando o caso da polícia, né, o Conselho Tutelar. O que a senhora espera agora? Quer ver eles presos, responsabilizados? Qual é a sua expectativa agora como avó desses meninos? Olha, eu já queria que naquele mesmo dia era para ele estar atrás das grades. Eu acho assim, que foi uma falha lá das autoridades pelo fato das agressões ali, e a criança naquele dia passou por um atendimento médico, onde saiu ali um laudo. Então naquele dia ali eu acho que eles não eram para estar na rua. Eles eram para estar presos. Inclusive estão ameaçando a senhora, que é um anjo lá da escola, que salvou o meu neto. Estão fazendo a genitora fez ameaça lá para a coitada da senhora. E ela está preocupada, né, coitada, porque a escola é numa área rural, então uma área rural não tem segurança. Para aqueles monstros que moram lá, né, pode fazer qualquer coisa para cuidar da mulher lá. A minha expectativa é que seja preso urgente. Eu não sei ainda por que eles estão na rua. Eles estão soltos. Por que eles estão soltos? Pelo amor de Deus, eles não eram para estar soltos, eles eram para estar presos. Uns monstros desse. E aí, estão presos? Vem aqui. Aí eu vou ser mais uma vítima também. Porque vão vir aqui. Porque ele está com sede, que ele não admite que ele perdeu a menina. Eu estou sabendo que o menino, ele não está nem aí, né, pro menino. Ele quer a filha. E a filha está comigo. E eu moro sozinha aqui. Obrigado por falar com a gente. A gente ainda vai trazer mais detalhes sobre esse caso na tela do Balanço Geral. Mais cedo nós conversamos com o delegado que está à frente dessa investigação.
E a polícia agora tem buscado, né, a perícia, o laudo pericial que está sendo montado também para ter mais informações. Outros depoimentos devem ser colhidos também nos próximos dias e inclusive a oitiva dos 2 suspeitos, né, o padrasto de 37 anos e a mãe que tem a mesma idade. Crimes investigados de maus tratos e tortura. Daqui a pouquinho, então, a gente quer ouvir o que diz o delegado, viu, Eduardo? Em seguida, eu vou te chamar aqui para tu trazer para a gente um resumo das informações repassadas pelo delegado, porque o ponto de vista ali da avó, aquilo que ela trouxe, os questionamentos que ela fez, são muito importantes, gente. E a polícia precisa trazer essas respostas aqui. Em seguidinha, volta o Eduardo, então, trazendo essa resposta da polícia. Antes, vem para cá, vem comigo aqui, tem o recado da Jéssica Weber. Oi, Samuca, cheguei um pouquinho mais cedo para dar solução para os teus problemas. Para tu que tá aí assistindo, eu e o Christian, né? Para tu que não consegue mais dormir direito, porque só pensa em quitar as tuas dívidas e já tá até com medo de busca e apreensão. Pois então, a Louro Negócios vai te ajudar, né, Christian? É isso mesmo, Jéssica. Então você aí que está com parcelas altas ou em atraso, correndo algum risco aí de busca e apreensão, entre em contato pelo telefone que está aí na tela, né? A gente tem filiais espalhadas aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, no Centro, Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Florianópolis para melhor lhe atender e lhe dar a comodidade. Sabemos que agora no final do ano a gente precisa daquele dinheirinho, né? Vem a ceia de Natal, vem final do ano, então o orçamento ele fica curto. Então se você tem a dívida de empréstimos, cartões de créditos, financiamento de carro, moto, caminhão, CDC, leasing, né? Consórcios contemplados, consignados, manda uma mensagem que com certeza a gente vai conseguir te esclarecer e traçar uma melhor estratégia para você não ser mais explorado pelos bancos e parar de pagar juros abusivos. Chega de dor de cabeça, né, Christian? Pelo amor de Deus. E a gente sabe que isso consome o nosso telespectador. Então, ó, retira esse fardo das tuas vidas, das tuas costas. Livre-se das dívidas. Ó, o QR Code está ali do lado do Christian. Tá? Lê ali com a câmera do teu celular ou é só anotar o telefone, ó, 51983508000, facílimo, 983508000 e dê um basta nessa dor de cabeça. A Louro Negócios vai te ajudar. Obrigada, viu, Christian? E Samuca, eu volto depois com fofoca, vamos ver se tu vai acertar qual é a charada do dia. Tá bem, daqui a pouquinho, em seguida, aqui no Balanço Geral, que está no ar até às 13h30 da tarde, tem muita informação, prestação de serviço, tudo aqui na tela da Record Guaíba. Faz o seguinte, pode colocar na tela de novo as imagens daquela criança que foi torturada lá em Arroio dos Ratos, na região carbonífera. A gente segue o contato com o Eduardo para repercutir bastante esse caso aqui. Como que aconteceu tudo isso, gente? Como ocorreu tudo isso? Alguém fez isso na criança. Alguém fez isso. Quem é esse alguém? Esse alguém está atrás das grades? Não está? A polícia já sabe quem é? Já há um pedido para que seja preso? Não há? Parabéns lá para a professora da escola, corajosa, ela fez o que tem que fazer um cidadão, fez o que tem que fazer alguém correto, direito, que não vai aguentar uma situação como essa e ficar quieto. Parabéns para ela, parabéns para a avó também que está trazendo tudo isso, mostrando a realidade. Uma realidade que nos machuca também, mas que machucou muito essa criança, gente. Olha o corpinho dela como é que tá, toda machucada. O Eduardo conversou com a Polícia Civil. Quais são as providências, Eduardo, que a Polícia Civil está tomando com relação a esse caso gravíssimo? É isso, Samuel. A Polícia Civil tem essa investigação, então, como prioridade, né? Um caso de tortura e maus tratos, como eu falei. E o grande foco nesse momento é justamente a proteção dessas crianças. Então, a lei em Riborel, que é uma legislação muito nova no Brasil, né? Por conta desse caso que foi muito forte no Rio de Janeiro, ela tem essa medida protetiva para as crianças. Então, o que acontece? A partir do momento que o caso foi registrado, os meninos já foram tirados da guarda dos pais e repassados para a avó materna, que conversou agora conosco e é quem está cuidando das crianças. Bom, esse é o ponto principal, garantir que elas estejam em um local seguro, em um lar adequado e recebendo atendimento, e é o que acontece nesse momento por aqui. Além disso, a polícia, claro, quer entender a responsabilidade de cada um dos envolvidos. Os suspeitos, no momento, são o padrasto de 37 anos e a mãe, que tem a mesma idade. O padrasto já possui antecedentes, inclusive por violência doméstica, e de acordo com a família, a mãe também teria antecedentes por uma situação envolvendo tráfico. Nós não conseguimos essa confirmação oficial com a polícia. Eu conversei com o delegado, que está à frente dessa investigação. O delegado disse que é um inquérito que está recém uma fase inicial, ele foi aberto há menos de uma semana e que ainda precisa de vários elementos, como as perícias que já foram realizadas nos corpos dos meninos. Mas ele também precisa colher outros depoimentos, inclusive amanhã
vai ouvir a avó materna e também outras pessoas próximas à família. Vamos ver então o que diz o delegado sobre essa investigação que acontece em Arroio dos Ratos e que é tratada como uma prioridade pela delegacia local. É muito preocupante, né? Uma criança de tenra idade, 4 anos de idade, de uma outra de 1 ano e 2 meses, onde há, em princípio, a autoria de um crime de tortura, lesões corporais e maus tratos, onde foi apontado pela criança, propriamente, a autoria ao padrasto dela, né? Então, por isso, nós trabalhamos aí com a medida Henri Borel, que foi solicitada ao Poder Judiciário, e já de antemão o Conselho Tutelar já passou a guarda para a avó materna dessas crianças numa outra localidade. Então nós estamos apurando ainda, né, a autoria. Essa criança foi encaminhada para o exame de lesões, né? Isso depende de uma perícia técnica e nós pretendemos também uma perícia psicológica para verificar a extensão da gravidade dessas lesões, né? Porque me parece que havia lesões antigas e lesões recentes, o que denota um quadro de tortura física permanente. Além do caso desse menino de 4 anos, tem também uma menina, né, de 1 ano e 2 meses. Qual que é a situação que é apurada referente a ela, delegado? No que consta da ocorrência, o peso dessa menina é que seria incompatível com a idade dela, o que pode denotar um quadro de subnutrição. Isso também poderia ser enquadrado como tortura e maus tratos. Quais são os próximos passos agora da investigação? Vocês aguardam as perícias? Quem deve ser ouvido nesse momento agora? Primeiramente, nós vamos ouvir todas as pessoas que tiveram contato com essa situação, né? Os familiares, principalmente, que acompanham a relação desse casal com as crianças, vizinhos. São pessoas que podem contribuir com a investigação para dar efetivamente, porque alguém que tortura uma criança, vizinhos ouvem gritos, ouvem a ação criminosa, né? Então essas pessoas elas vão ser ouvidas porque elas podem colaborar, esse é o momento, para que a gente chegue à punição desses indivíduos que fizeram um crime tão grave. E também aguardam as perícias, isso? Também aguardamos a realização das perícias do IGP para formar o inquérito policial e remeter ao Poder Judiciário.